Graça e paz, queridos. Sempre é bom estar junto, sempre é bom a gente entender e compreender esse momento que a gente tem junto aqui, de cantarmos, de celebrarmos a ceia, lembrarmos da ceia do Senhor, e hoje é o dia. E os cânticos realmente nos ajudam e nos ajudaram nisso nessa noite. Lembrarmos da cruz, lembrarmos do que ela significa para nós. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender o nosso papel neste mundo, porque se não entendermos, o que acontece conosco? Viramos simplesmente religiosos. Andamos neste mundo segundo um pensamento que não traduz em nada o querer e nem a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer da sua vontade e viver esta vontade de maneira plena, de maneira que a gente revele em tudo aquilo que seja o querer de Deus. Segundo o pensamento do mundo, ou segundo o que nós aprendemos ou andamos neste mundo, a gente vive sempre na perspectiva e passa sempre aquela perspectiva de ser alguém algum dia. No mundo sempre eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para ser isso e ser aquilo. Naquilo que nós entendemos e convivemos com vida de igreja, normalmente nos ensina que nós temos que nos empenhar para sermos como Cristo. Não é? Não é isso que nos ensina, não é isso que muitas vezes nós pensamos e oramos, que desejamos ser como Cristo? Não precisamos nos preocupar mais com isso. Isso que a gente precisa entender. Somos como Cristo. O que nós não entendemos? Nós não entendemos a cruz. Nós não entendemos o nosso papel neste mundo e nem a vontade de Deus, e nós precisamos entender. O tema desse ano fala de compaixão, e nós precisamos compreender a importância da compaixão nas nossas vidas. Desenvolvemos este assunto, esse tema, sobre vários aspectos até hoje, e temos mais alguns pela frente, mas nós precisamos entender como nós podemos pôr a compaixão em prática, de maneira a exercer a compaixão da maneira que agrada a Deus e da maneira que Ele quer. E é isso que nós precisamos entender. Mas precisamos partir da premissa de que nós somos quem em Deus. Nós precisamos entender isso. Porque se eu vivo na perspectiva de que vou ser igual a Jesus, eu não vou cumprir aquilo que Ele me chamou e nem seu propósito para a minha vida, e nem como vida de igreja nós conseguiremos revelar aquilo que seja a vontade de Deus. Seremos meramente religiosos. Teremos o culto, essa reunião que nós fazemos no domingo à noite ou domingo de manhã, como foco da nossa vida, como um serviço que prestamos a Deus, e pronto, está resolvido o problema, prestamos um serviço, e Deus resolveu o problema, e Deus vai me abençoar. Se eu sou um pouco mais crente, eu vou falar, vou dar o meu dízimo, porque se eu der o dízimo, Ele vai me devolver em dobro. Isso é verdade? Não é, lamentavelmente não é. Existem essas promessas? Falam isso? Falam, nos ensinam sobre isso? Sim, mas é isso que Deus nos chama? De jeito nenhum. Para que Ele nos chama? Para morrer, lamentavelmente. Deus nos chama não é para nos salvar, mas para que a gente entenda que a gente precisa morrer. Se não morrermos, nós não vivemos a plenitude da vontade de Deus e nem revelamos aquilo que Ele fez em nós. Porque quando morremos com Cristo na cruz e confessamos isso no batismo, nós entendemos o quê? Que morremos com Ele para vivermos uma nova vida. Ele fez de nós o quê? Uma nova criatura, um ser espiritual, nos abençoou, nos fez seus filhos, compartilhou conosco da sua natureza conosco, para quê? Para rejeitarmos as paixões e vivermos neste mundo de maneira que o agrade. Para quê? Aí que nós precisamos entender. Ele nos salva, nos coloca no seu reino, participantes da sua vida, para, assim como Cristo, nos enviar ao mundo. Enviar ao mundo para quê? Para revelarmos a sua compaixão. Para olharmos como Jesus olhou aquela multidão e se compadecer dela. E precisamos entender a importância de eu olhar essa multidão, as pessoas que não estão entendendo e não estão compreendendo, com os mesmos olhos de Cristo.
Se somos enviados para ser como Cristo, o que nós precisamos entender? E aonde ele fala sobre isso? Jesus, depois da cruz, depois de ter morrido, depois de ressuscitado, isso em João, ele aparece para alguns discípulos, depois aparece para os discípulos 2 vezes. E na segunda vez, lá em João, no capítulo 20, verso 21, ele fala o seguinte, e isso que nós temos que entender. Nós precisamos esperar o chamado de Deus? Não. Por quê? Lá em João 20, 21, Jesus falando aos discípulos, na segunda vez que lhes aparece, diz assim, então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como aqueles discípulos foram enviados, nós também somos enviados. Para que Jesus foi enviado? Lá em João 3,17 diz, porque Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Nosso papel, entendendo aquilo que Jesus orou, pediu por trabalhadores, é para que olhassem a multidão, se compadecesse dela, entendesse a sua realidade e os conduzisse à luz. Mas para conduzir à luz, nós temos que ser luz, temos que entender isso, precisamos compreender isso. Somos enviados para salvar as pessoas, para apresentá-las, revelá-las o reino de Deus. Não é para apresentarmos uma religiosidade, não é para julgarmos este mundo, não é para convertermos as pessoas à nossa religião, nós não estamos aqui para converter ninguém à nossa religião, não estamos aqui para defender os nossos interesses e nem buscar o nosso ponto de vista. Isso que nós precisamos entender. Se entendermos isso, a gente começa a entender o que Deus quer. Nós estamos aqui para trazer o conhecimento de Deus a todos os homens. É para revelarmos Deus ao mundo, revelar o seu reino, manifestar a sua vontade, expressá-lo em todos os atos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações. Nós estamos neste mundo e fomos salvos por Cristo Jesus, por meio da graça de Deus, para quê? Para revelarmos Deus ao mundo, para sermos enviados ao mundo e conduzirmos as pessoas ao conhecimento de Deus. Como eu posso fazer isso? E isso que eu preciso entender. A nossa responsabilidade é cuidar uns dos outros. A nossa responsabilidade é revelar Deus. A nossa responsabilidade é manifestar o reino e ajudarmos uns aos outros no conhecimento da vontade de Deus, no conhecimento do Pai e da sua vontade. Por isso nós precisamos entender isso e compreender isso. Eu não falei de mais nada além disto. E Jesus não pregou outra coisa para nós. Ari mencionou isso. Quer ser amigo? Nós temos que fazer o quê? Obedecer os seus mandamentos. E isso que nós precisamos entender, que é o reino de Deus, viver a vontade do Pai. A vida eterna, como fala em João 17,3, ela está em quê? Em conhecer o Pai e conhecer o Filho. Quando nós conhecemos o Pai e conhecemos o Filho, nós entendemos a sua vontade e vivemos a sua vontade. E é este o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele não nos salva para levar para o céu. Ele nos salva para revelarmos o céu neste mundo, como a gente ora no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é realizada nos céus. Se nós entendermos isso e compreendermos isso, a gente começa a mudar a perspectiva como que a gente faz as coisas e a maneira como a gente vive neste mundo. Como a gente revela Deus?
Como a gente manifesta? Como a gente vive esse reino de Deus neste mundo? Não é através dos cultos que a gente faz aqui, não é dessa reunião, não é desse momento. Esse é um momento importante na nossa vida, porque aqui nós vivemos em comunhão, aqui nós cantamos, aqui nós nos alegramos, aqui nós lembramos das palavras, aqui nós aprendemos sobre a vontade de Deus. Mas a gente vive o reino de Deus no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, nas atitudes que tomamos, nas reações que nós temos com relação àquilo que nós precisamos fazer. E se isso está claro, nós precisamos entender todos os aspectos do reino, quanto como família, como pessoa nessa família, como membro da família de Deus, nós temos que viver. Viver manifestando o reino, fazendo a vontade de Deus, sendo instrumento de justiça neste mundo, principalmente uma justiça que se revela de forma prática, se revela através da equidade, através do repartir. Repartir o quê? Repartir as nossas vidas, os nossos talentos, repartir os dons que Deus, por meio do Espírito Santo, nos distribuiu conforme a sua vontade. Para que Ele nos deu os dons? Para edificarmos uns aos outros, para o crescimento da igreja, para a maturidade da igreja, para a maturidade uns dos outros. Nós não vivemos para ser eternas crianças aqui neste mundo, mas para desempenharmos a nossa função no corpo, com esmero, com zelo, empenhando por conhecer essa vontade, desejar ardentemente essa vontade e revelar essa vontade às pessoas à nossa volta. Aos irmãos, para que eles possam crescer e amadurecer, e no mundo, para que possam conhecer a Deus. Nós fomos enviados para que as pessoas nos recebam como Deus. Jesus falou em Mateus 10:40, que quem nos recebesse estaria recebendo a Ele. Quem recebesse a Ele estaria recebendo o Pai. Nós precisamos começar a entender estas coisas e parar com essas noias que nós temos, dessas necessidades que temos de buscar os nossos desejos e a nossa vontade, satisfazer os nossos quereres e achar que os outros existem para atender essas necessidades. Seja o marido, seja a esposa, e se ele não me atende, eu me emburro, eu fico amargurado, eu fico magoado. Por quê? Porque eu não estou entendendo quem eu sou em Deus. Ninguém. Nós não podemos viver segundo o pensamento natural, de achar que as pessoas, que as instituições, que tudo existe para nos atender. Nós precisamos mudar, revirar, mudar a forma de pensar, entender aquilo que Paulo nos chama, para transformar o entendimento, para vivermos neste mundo revelando o reino de Deus. Somos como seu filho, fomos criados à semelhança do seu filho, somos seres espirituais. Agora, para eu viver isso e entender que eu fui enviado e que eu tenho que manifestar esse Cristo ao mundo, e não é para manifestar Jesus, é para manifestar o Cristo, o Messias. Por isso nós oferecemos as nossas vidas e temos que oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo, como algo agradável a Deus, porque é disso que Ele se agrada, porque é nisso que nós revelamos a maturidade e a plenitude de expressão de Cristo. Estamos aqui para outra coisa? Não. Estamos aqui para revelar o reino, ser luz neste mundo, ser o sal nessa terra, e fazer obras que glorificam o Pai. Obras que glorificam o Pai, que expressam a compaixão. Porque quando eu ajo de maneira que agrada a Deus, que atende aquilo que é os seus mandamentos e expressão que se revela através do amor, nós nos conduzimos a revelar o Pai neste mundo. Por quê? Porque o conhecemos, porque conhecemos o que significa amar. Quando nós demonstramos paciência com as pessoas, quando nós somos longânimos, quando demonstramos mansidão diante das situações que parecem que são uma verdadeira catástrofe, que não tem solução, mas nós confiamos naquele que nos chamou. Isto é revelar Deus, isso é revelar suas obras.
Quando eu estou lidando com o ignorante e manifesto a paciência, e explico, e falo, e ensino, e corrijo, e disciplino, eu estou conduzindo as pessoas nisso. Se as pessoas são grossas comigo, estúpidas, e eu não reajo na mesma moeda, eu estou manifestando o reino. Se a pessoa me fecha no trânsito, e eu respondo na mesma altura, eu revelo o reino? Não. O que nós temos que entender é que são nessas coisas que nós revelamos o reino. São nisto que a gente manifesta o reino de Deus. E é nisto que vamos fazer o Pai conhecido. Não estamos aqui como Cristo para defender os nossos interesses e nem buscar os nossos caprichos. E nós sabemos disso. Na cruz, no Getsêmani, Jesus pediu ao Pai, dá para me livrar disso? Mas ele fez o quê? Se submeteu à vontade do Pai. O que nós temos que fazer? Submeter à vontade do Pai. Só isso, nada mais. Mas precisamos entender que nós morremos, que o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, foi para viabilizar isso, para nos libertar do domínio do pecado e nos fazermos servos da justiça, para que enviados ao mundo nós manifestemos o reino. Só isso, nada mais. Manifestar o reino, a justiça de Deus, a equidade de Deus, repartir com quem precisa, ajudar a quem precisa, corrigir a quem precisa, conduzir ao conhecimento e à vontade de Deus aquele que precisa. Tem alguns que são mais cabeçudos, como eu, mais difíceis de entender e cair a ficha. Precisa de quê? De paciência. E somos, muitas vezes somos. Mas o que me leva a converter a vontade de Deus? O buscar o conhecimento de Deus, o buscar a sua vontade. Não a nossa, não o que queremos, não o que desejamos. Por isso, como fala em João 17,13, de conhecer a Deus, eu preciso desejar ardentemente isso. Como fala em Romanos 12:1 e Efésios 5:1 e 2, que nós devemos fazer da nossa vida uma oferta agradável. Como fala em João 20:21, entender que fomos enviados para revelar Deus ao mundo. E precisamos, como Jesus olhou aquela multidão em Mateus 9:36, olhar com compaixão e saber que nós somos o instrumento de Deus para revelá-lo ao mundo. E precisamos entender, como fala em 1 Pedro 5:3, que compaixão não é sentimento, mas é uma ação que expressa e revela o Pai neste mundo. Por isso a gente precisa entender. Pedro passou por essa situação de começar a compreender. Antes da crucificação, naqueles dias, ele falou que por Cristo ele morreria. Não falou isso? Jesus virou para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Depois daquela pauleira toda, do que passou, do que sofreu, Pedro negou. Eles ainda não entenderam as coisas. Jesus apareceu, falou com eles, e o que eles resolveram fazer? Eles foram pescar. Como nós, muitas vezes. Beleza, o Messias não era o Messias, as coisas não são como nós pensamos, então vamos o quê? Vamos voltar para a nossa vida normal. O que eles foram fazer? Foram pescar. O que Jesus fez? Foi lá falar com eles. Primeiro que eles passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, ele falou: olha, joga a rede do outro lado. Eles jogaram, o barco quase afundou. Eles vão, comem. Jesus chama Pedro, isso está lá em João 21, de 15 a 17, quando fala assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Jesus perguntou, quando ele perguntou se Pedro o amasse, ele falou de ágape, que é aquele amor que sacrifica, aquele amor que Pedro falou que faria, que se sacrificaria e morreria junto com Cristo. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Como Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Só que ele não usou ágape. Ele usou a palavra em grego, filia, que quer dizer
eu gosto muito de você, gosto de você como um amigo. Pedro tinha entendido, e ele tinha entendido que ele não amava, como ele precisava e como ele pretendia. Jesus fez as 3 perguntas, Pedro respondeu da mesma maneira, só que um detalhe. Em todas essas vezes que Jesus falou com Pedro, ele falou, toma conta das minhas ovelhas. E na última vez que Jesus perguntou para ele perguntou não com um amor que se sacrifica, mas com um amor de quem gosta muito. Se você gosta muito dessas pessoas, tome conta das minhas ovelhas. Nós precisamos entender que Deus nos chama para fazermos essa oferta, para cuidarmos uns dos outros. Porque quando nós nos responsabilizamos uns pelos outros, pela sua maturidade, pelo seu crescimento, para que ele conheça a Deus. Quando eu entendo a minha responsabilidade perante Deus, pelos meus irmãos, para que eles sejam levados à maturidade, ao conhecimento do Pai, eu vou me empenhar para conhecer o Pai mais. Para que a vontade dele aconteça. Eu vou orar mais pelos meus irmãos. Não para que Deus faça alguma coisa por ele, mas para que eu entenda o que eu tenho que fazer por eles. Porque eu fazendo assim, eu vou amadurecer. E se eu amadurecer, eu vou me sacrificar por ele. Não só por aquele que conhece, mas por aquele que não conhece a vontade do Pai. E nós precisamos entender que é isso que ele nos chama para fazer. Assumirmos responsabilidade uns pelos outros. Não é procurar alguém para cuidar de mim. Mas como assim, quando você sai da casa de teu pai, se casa, e você vê que tem as contas para pagar, os filhos para criar, você não vai pedir socorro para o pai. Você assume a responsabilidade por aquela família. Se empenha para que ela cresça, para que ela amadureça. Você se oferece em favor daquelas pessoas. Como Ari comentou, o casamento não está funcionando porque eu não estou entendendo que no casamento eu tenho que me oferecer pelo outro. Oferecer pela relação. Porque nós precisamos entender que, embora o Senhor esteja no nosso meio, Ele habita em nós e somos templo, morada do Espírito. Nós só revelamos Deus ao mundo através dos nossos relacionamentos. Da maneira como nós agimos e reagimos diante das pessoas. Pela maneira como nós apresentamos quem nós somos diante do Pai. E só fazemos isso quando nós entendemos que nós somos responsáveis uns pelos outros para que cada um cresça e expresse a plenitude da obra de Deus que foi realizada em nós através da cruz por Cristo Jesus. Como ser espiritual, estamos completos, não precisamos de mais nada. Fomos abençoados com toda sorte de bênção. Na igreja, Deus já distribuiu todos os dons que precisamos para edificarmos uns aos outros. O problema é que nós não estamos entendendo que é nossa responsabilidade fazer isso e estamos terceirizando isso para Deus. Achando que Ele vai operar e Ele vai fazer e não estou entendendo que eu sou o sacrifício para a edificação do outro, para que nós, como igreja, possamos atuar e exercer a compaixão lá fora. Não existe outra solução, lamentavelmente. É sacrifício, é morte. Enquanto tivermos buscando os nossos interesses, não conheceremos a vontade do Pai, não desempenharemos o papel que Ele já nos atribuiu dentro do corpo para exercermos. Ele não vai fazer, Ele não vai dar mais nada, porque Ele já deu. E não só isso, Ele nos designou despenseiros. Despenseiros da dispensa de Deus, para distribuir a todos. Por isso, tudo que recebemos, tudo que temos, tudo por aquilo que Deus nos abençoou, não é para nós, não é para usarmos conosco.
mas é para usarmos em favor uns dos outros. Para o crescimento, o amadurecimento, é para abençoarmos os outros. Foi para isso que o Pai nos chamou, foi para isso que Ele nos designou. E fomos enviados para isso, não para outra coisa. Então precisamos parar. Precisamos parar com a nossa imaturidade, a nossa falta de entendimento e buscar e querer conhecer o Pai. Para que aquilo que Paulo escreveu aos irmãos de Corintos não se torne uma realidade e não continue a ser uma realidade no nosso meio. Que ele disse que não pôde falar aquelas pessoas como as espirituais, mas sim como as pessoas deste mundo, como as carnais. Ou seja, pessoas que vivem segundo o pensamento natural. Na busca do interesse próprio, da busca dos desejos próprios, achando que os outros existem para atender às minhas carências, às minhas deficiências. Todos nós somos carentes. Se formos alimentarmos isso, nós nunca revelaremos o Deus da nossa vida. O Deus que nos salvou, nos colocou e nos designou para irmos e levarmos o seu reino a este mundo, manifestarmos o seu reino. Amém? Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender e entender aquilo que Paulo escreve em Romanos 6,19, que diz assim: falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Nós precisamos entender essas palavras de Paulo, precisamos amadurecer e jogar fora tudo que é paixão deste mundo, pensamento deste mundo, que não traduz em nada a natureza do Criador. Para que nós, como filhos, cumpramos o nosso papel, tendo sido enviados a este mundo, revelemos o seu reino, manifestemos a sua vontade e hajamos com compaixão diante das pessoas, conduzindo-as ao conhecimento do Criador, mas revelando uma vida de justiça, uma vida que pratica a vontade de Deus. Amém? Porque são filhos, nós somos filhos. Filhos para revelar o Pai neste mundo. Por isso, se entendermos que qualquer coisa que não revela o Pai é para ser jogado fora, no lixo aonde deveria estar, e não alimentar o nosso ego, os nossos desejos e a nossa vontade, e nem os nossos caprichos. A ceia que nós vamos celebrar agora é para lembrarmos disso. Que a ceia é, na realidade, uma oferta. Uma oferta que nós fazemos em favor uns dos outros. Que nos alimentamos, não dos outros, mas que nós somos o alimento para a vida dos outros. Vamos ter uma palavra de oração, que você possa pensar, refletir sobre isso e decidir, como filho de Deus, a quem você quer servir. E o que de fato você quer conhecer neste mundo. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos por Tua vontade, agradecemos por Teu querer e queremos ser filhos, filhos que revelam quem o Senhor é neste mundo, por meio das obras que praticamos, das palavras que proferimos, das atitudes que tomamos, de maneira que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja bendito e expresso em todas as coisas que façamos, para que o Senhor receba toda a glória, para que nas obras que pratiquemos, Senhor, possam conhecer a Ti e glorificar o Teu nome por causa das nossas vidas, por causa daquilo que o Senhor fez em nós, não porque merecemos, não porque somos dignos, porque não somos, não porque temos condições de fazer algo ou de preparar algo para o Senhor, porque não temos. Porque tudo que nós recebemos provém de Ti e sabemos, Senhor, que é para Ti, que deve voltar para Ti de maneira que glorifique o Teu nome e exalte o Teu nome.
Nós agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que a gente possa entender, porque dependemos do Senhor para isso. Nos conduza em graça e no conhecimento da tua vontade e na expressão de maturidade para a qual o Senhor nos chamou, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.